Boa noite a todas, a paz do Senhor. É muito bom estar aqui com vocês nessa noite tão especial e eu tenho certeza que o Senhor quer falar com você. Eu já vi que vocês estão animadas, que se abraçaram de uma maneira expressiva, especial. E eu quero que você declare para a tua irmã do teu lado, porque a nossa palavra hoje é uma palavra de esperança. Eu sei que muitas vezes nós vivemos por tempos difíceis, por tristezas, por dores, por situações que nós não entendemos, mas o nosso Deus é Deus de reviravolta, Ele é Deus de esperança. Por isso, diga para a tua irmã que está do teu lado, Ele é a minha esperança. Ele é a minha esperança. Ele é a minha esperança. O Senhor é a nossa esperança. Se você chegou aqui desanimada, triste, abatida, creia que o nosso Deus é Deus que quer te levantar. Ele é Deus que restaura o abatido, o triste, o decepcionado. E é isso que nós queremos trazer para você nessa noite, para que a gente possa refletir quando a esperança acaba. Será que a sua esperança já acabou? Será que a tua esperança está onde? Está em quê? Às vezes a gente coloca a nossa esperança em outras coisas e não em Deus. Na cultura brasileira tem um dito popular que diz que a esperança é a última que morre. Você já escutou isso? É a última que morre. Mas, na verdade, esse dito popular, ele contraria o princípio bíblico, que está lá em 1 Coríntios 13, que diz que a esperança não morre, mas ela permanece para sempre. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Essas três, mas a maior dessa é o amor. Então, a esperança, ela permanece. Ela não é a última que vai embora. Ela não vai embora da tua vida. Não deixa a esperança embora da tua vida. Você precisa nutrir isso a cada dia. Às vezes, a gente passa por situações em que a gente não vê saída. Você já deve ter passado por isso, ou está passando. Eu já passei várias vezes. Mas a Bíblia fala que há tempo para todas as coisas. Há tempo de rir e há tempo de chorar. Há tempo de guerra e há tempo de paz. Hoje, talvez você esteja vivendo tempo de tristeza, mas o Senhor quer trazer um momento de alegria para você. Então, nessas horas de tribulação, de provação, de angústia, de desespero, nós nos sentimos derrotadas, fracassadas, sem ânimo, sem esperança. Foi assim que aconteceu com Marta e Maria, que nós vamos ler o texto, irmãs de Lázaro. Você já deve conhecer essa história. Lázaro, ele adoeceu e morreu 4 dias antes de Jesus chegar à cidade dele, a cidade de Betânia. O Senhor, mesmo que a gente não entenda, Ele continua no controle de todas as coisas. Nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Então, o Senhor, Ele estava presente, estava no controle, porque há um plano para cada uma de nós. E eu quero te dizer que há um plano para você. Há um plano para o teu coração, para a tua alma aflita nessa noite. Por isso eu quero ler com você o texto que está lá em João 11, de 32 a 44. Eu vou ler rapidamente para você. João 11, de 32 a 44. Diz assim: Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando viu chorar e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: Onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Nesse momento, Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. E alguns deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse-lhe Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai,
graças te dou porque me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão do que estão ao meu redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lençol. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Esse é um texto bem conhecido, mas que nós podemos tirar lições profundas para as nossas vidas nos dias de hoje. Lázaro morreu e os sonhos daquela família também parecia que tinham morrido. Parecia que ninguém entendia porque Jesus, que amava tanto Lázaro, tinha se atrasado, tinha demorado para chegar e ter permitido a morte de Lázaro. Mas é impressionante que nesses versículos do 31 e 32, tanto Marta quanto Maria diagnosticaram a causa da morte de Lázaro como a ausência de Jesus. Você já percebeu que quando a gente perde o controle das coisas, quando as coisas fogem do nosso controle, a gente acha que Deus também perdeu? Que Deus também não viu? Que as coisas estavam fora daquilo que é possível para nós e até possível para Deus? Talvez você esteja cansada de orar e de clamar sempre pelo mesmo motivo, mas eu quero te dizer nessa noite, há esperança. Há esperança para você. Houve esperança para Marta e Maria, que já achavam que não tinha jeito, que Lázaro já tinha morrido. Essa história da ressurreição de Lázaro, e Lázaro significa, o nome dele, Deus é o meu socorro. Deus é o meu socorro. Esse nome e esse lugar, essa situação pode nos trazer a perspectiva de uma nova visão, de uma nova realidade, de uma nova perspectiva daquilo que a gente precisa para seguir em frente, de uma nova disposição mental, porque às vezes a nossa mente está paralisada e a gente não consegue seguir em frente. Nós precisamos conhecer novos valores, novos conceitos, um novo comportamento. Qual tem sido o teu comportamento diante das dificuldades? Você está paralisada, sem entender, e o medo tem te paralisado? Qual é o teu comportamento? Que tipo de pensamento vem na tua mente? Pensamento de derrota? Quando Deus, na verdade, tem a vitória para você. Essa história nos traz uma postura de dura realidade. Da realidade da dor, da aflição. Que muitas vezes a tragédia nos atinge. E nós ficamos desorientados. Marta e Maria acharam que Jesus tinha se atrasado. Mas eu quero dizer para essa noite para você, que Jesus nunca se atrasa. Ele não perde o controle de nada. Se você acha que você está surpresa com o que você está passando, eu quero te dizer que Deus não foi pego de surpresa. Ele já sabia. Ele sabe o tempo, as horas, os minutos. Ele conhece todas as coisas. E tudo está sobre o seu controle. E sobre a tua direção. Acalma teu coração. Há momento que os nossos sonhos e as nossas esperanças parecem que foram abaladas, sepultadas. Parece que estão mortas. Mas Jesus é o nosso amigo e quer ressuscitar a nossa vida. Ele quer que você tenha uma nova disposição para seguir. Foi assim que Marta e Maria precisavam enxergar. A bênção do Senhor vindo de maneira sobrenatural. Quando Jesus parece estar ausente, muitas vezes nós sentimos medo, ansiedade, desânimo. Principalmente nós vivemos a morte espiritual. Aquela apatia, aquela frieza. Você já passou por crise na fé? Eu acredito que todas nós já passamos por crises na fé. Mas é nesse momento que nós precisamos nos levantar com força, com vigor, sabendo que o Senhor é o Deus da esperança, da renovação, e que esse lugar e essa morte espiritual vai ressurgir na minha vida, que todo o abatimento vai cair por terra e eu vou ressuscitar. Por quê? Porque eu tenho um Deus que faz nova todas as coisas, um Deus que quer me trazer vida e não morte.
Foi assim que aconteceu com uma amiga minha. Eu tive durante 7 anos um grupo de oração na minha casa, de evangelismo, para mulheres que não conheciam a Bíblia. E durante esses 7 anos, Deus fez coisas maravilhosas, grandes milagres. Mas numa tarde, chegou uma dessas moças que estavam aprendendo de Jesus, mais cedo na minha casa. E ela falou: eu preciso falar com você. Ela tinha, na época, 28 anos. E a medicina já tinha diagnosticado que ela nunca poderia ser mãe. Ela já tinha feito todos os tratamentos possíveis. Tudo que você pode imaginar de mais moderno, ela já tinha feito. E os médicos disseram: a maternidade não é para você como biológico, só se você adotar. E ela começou a frequentar ali os nossos cultos, e ela falou para mim: eu tenho visto que Deus é tão poderoso, que Ele faz tantas coisas, será que é possível isso na minha vida? E eu falei para ela: se você permitir, nós vamos orar todas as semanas e declarar vida no teu ventre. Você crê? Você permite? Você permite que a gente possa trabalhar esse assunto aqui com as nossas amigas? E ela liberou. E nós começamos a orar incessantemente. Mulheres que estavam aprendendo de Jesus há poucos meses. 3 meses depois, ela aparece mais cedo de novo na minha casa. E antes de eu abrir a porta, o Espírito Santo falou no meu coração: ela está grávida. E quando eu abri a porta, ela falou: Raquel, você não vai acreditar, eu estou grávida. Os médicos disseram que os meus exames foram todos trocados, que era impossível que fossem os meus exames. E ela gerou aquela criança. Hoje ela tem 2 filhas. 2 filhas. E naquele momento, a nossa reunião foi tomada de uma presença de Deus tão importante, porque aquelas mulheres que estavam aprendendo a conhecer o Senhor disseram: como pode? Deus tem o mundo inteiro para cuidar. Frases dessas nossas irmãs lá. Deus tem o mundo inteiro para cuidar, mas Ele parou numa tarde para olhar a nossa reunião aqui e trouxe vida, milagre no ventre da nossa amiga. Isso foi espetacular para aquelas irmãs. Então eu quero te dizer, se a medicina disse para você que você não pode, que o seu diagnóstico é para a morte, creia que o Senhor traz vida, que o Senhor renova, que Ele multiplica as suas forças, que Ele traz esperança. Deus é Deus de milagre hoje. Ele não fez só no passado, Ele faz hoje. O que nós precisamos é colocar a nossa fé em ação. Coloque a sua fé em ação. Olhe para dentro de você. Deus faz esses milagres. Então nós temos que diariamente fazer como Marta e Maria, nos lançar aos pés do Senhor. Foi isso que essa minha amiga fez, ela se lançou aos pés do Senhor. Por que você não se lança aos pés do Senhor? Por que você não clama a Ele? É muito bom quando a gente tem uma amiga de oração, mas Deus quer saber da minha intimidade com Ele, da minha entrega com Ele. Então nós temos que diariamente nos lançarmos aos pés do Senhor. Eu quero te dizer que pode faltar tudo na tua vida. Podem faltar os amigos, podem faltar os parentes, podem virar as costas os vizinhos, todos os colegas de trabalho podem te deixar sozinho, seus familiares, mas o Senhor nunca pode faltar. O Senhor precisa estar na tua vida diariamente, em todo o tempo. Então lembre-se que Deus às vezes parece que está demorando. Você pode achar que Ele está demorando aí na sua vida. Mas Ele quer demonstrar para nós que a presença dEle é fundamental. É fundamental. Não abra mão. Nós temos essa presença hoje à nossa disposição. Nós precisamos querer mais a presença do Senhor do que as bênçãos que Ele pode nos dar. Muitas vezes a gente só quer as bênçãos, a gente só quer as mãos do Senhor. Nós precisamos querer a presença, estar constantemente com Ele, observando, vivendo, temendo. Porque Ele ouve as nossas orações. Deus ouve as nossas orações e Ele tem prazer em te atender. Ele tem um prazer em te atender.
Ele tem um prazer em atender aquelas orações secretas, que ninguém sabe. O teu marido não sabe, a tua mãe, o teu filho, a tua melhor amiga, o teu pastor, o teu líder. Ninguém conhece. Abre o teu coração, porque o Senhor quer escutar o teu clamor, a tua dor, a tua súplica. Ele quer que você fale com Ele. Foi assim quando uma vez eu fui chamada para ir orar na casa de uma membro da nossa igreja, em que ela estava grávida de 7 meses. Mas os médicos disseram que aquele bebê estava com uma má formação e que ele iria nascer, era uma menininha, ela iria nascer e logo ela morreria. E nós fomos para orar por essa mãe que estava nessa situação. Graças a Deus que a gente não sabe de tudo, que a gente não controla tudo, né? Porque eu cheguei lá e o pai estava presente. E eu não sabia que o pai era o homem mais polêmico da face da terra. E isso quem disse foi a sogra. E eu entrei. Quando nós começamos a conversar e o Espírito Santo começou a falar, aquela tarde toda, irmãs, a palavra foi direcionada ao pai. Esse homem que disse que era um homem polêmico, difícil, ele não era amigo do evangelho, pelo contrário, Deus começou a falar com ele no particular, coisas que só ele sabia. E esse homem começou a chorar, esse homem começou a se constranger. E o Senhor começou a falar de uma maneira poderosa. E naquele dia, aquele homem aceitou a Jesus. Eu fui por um motivo, que era a filhinha dele, o bebezinho que estava na barriga. E Deus trabalhou na vida deste homem. A última pessoa que eu orei foi a mãe com a criança. E quando eu cheguei lá, esse homem estava assim, bem barbudo, bem cabeludo. Ele estava assim, bem largadão, sabe? Bem largado. Mas quando Deus faz a obra, Ele faz a obra completa. Porque ele foi constrangido de uma maneira que ele começou a ser transformado. Quando passou, eu fui numa quinta-feira, quando foi no domingo, eu cheguei na igreja e escutei assim, Raquel. Eu olhei, não reconheci. Falei, não deve ser comigo, deve ser outra Raquel. Continuei andando. Ele, Raquel, sou eu, fulano. Eu falei, irmão, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Sabe por quê? Ele tinha cortado o cabelo, tirado toda a barba, estava irreconhecível. E ele disse, a transformação que Deus fez por dentro, Ele fez por fora na minha vida. Porque eu não sou mais o mesmo. Deus me resgatou. E naquele dia, a esposa dele falou para mim, Raquel, eu preciso te confessar uma coisa. Eu estou orando pelo meu marido há 10 anos. Você chegou na minha casa e numa tarde, o meu marido aceitou Jesus. Eu falei, irmã, você não entendeu nada. Os 10 anos da sua oração foram respondidos naquela tarde. Irmãs, aceite quando o Senhor te trouxer uma resposta do céu. Porque nós somos apenas instrumento, a resposta da tua oração está chegando. E Deus vai usar talvez outra pessoa para te trazer a resposta, a direção, a tranquilidade. Então a glória não era da Raquel, a glória era do Senhor. A glória era para aquela irmã que orou há 10 anos pelo seu marido aceitar Jesus e ter uma vida transformada. Depois disso ele foi para a teologia, ele se tornou um pastor. E aí você vai dizer, mas e o que aconteceu com a bebê? A bebê o Senhor levou. Mas porque já era dele. Deus veio para resgatar a alma do pai que estava perdida. Nós muitas vezes não entendemos os planos do Senhor, mas os planos do Senhor são completos. E nós precisamos estar à disposição para que isso aconteça. Então creia que Deus ouve as suas orações. A sua oração desesperada, Deus está ouvindo. E Ele trará a resposta no tempo certo. Então entenda que se o Senhor faltar nas nossas vidas, nós não aguentamos, nós morremos. O Senhor não pode faltar nas nossas vidas. Então hoje eu te pergunto, você tem alguma coisa, alguma situação dentro de você que já morreu? Responda para você mesma. Se analise internamente, o que já morreu aí dentro de você? O que está morto? O que está morto? Nós vamos refletir agora em algumas ordens que Jesus deu
quando ele chegou no túmulo de Lázaro. Deus deu algumas ordens que muitas vezes nós precisamos ter. A primeira ordem que Deus deu foi: tirai a pedra. Tirai a pedra. Naquele tempo, as sepulturas, elas eram cavernas, eram dentro de cavernas. Tinha uma pedra, em que o morto era colocado em cima daquela pedra, como uma cama, e a porta era também uma grande pedra que fechava aquela entrada. Talvez hoje você esteja colocando essa pedra na porta de entrada para Deus realizar o teu milagre. A pedra muitas vezes representa os obstáculos que nós colocamos para o Senhor. E Jesus falou o que naquele momento? Tirai a pedra. O que ele fala hoje para você? Tira a pedra. Tira a pedra, o obstáculo que está na tua frente. O que você está colocando de obstáculo? O que está impedindo os seus sonhos, a sua esperança renovada? Quais são os impedimentos que precisam ser tirados do caminho? Você precisa tirar a pedra. Quando Jesus mandou tirar a pedra, Marta logo colocou um porém. Você é como Marta? Às vezes a gente é. A gente que é mulher, a gente é muito emocional. E às vezes a gente faz como Marta fez. Senhor, ela falou lá no versículo 39, já cheira mal, porque é de 4 dias. Mas Jesus mandou tirar a pedra. Ela colocou para Jesus o quê? Um impedimento. Ela colocou para Jesus uma dificuldade. E nós não devemos colocar um mais, um porém, um se. Às vezes a gente quer só do nosso jeito. E a gente fala, se não for do nosso jeito, Senhor, e se fosse assim? E se fosse daquele jeito? E se fosse daquela maneira? Deixa eu te dar uma ajudinha. Quem aqui já quis ajudar Deus? A gente dá um monte de ideia para Deus. Senhor, se fosse dessa maneira seria tão bom. Se o Senhor fizesse assim, olha, seria perfeito. Deus tem o jeito dele de agir. Mas nós precisamos tirar as nossas impossibilidades do meio do caminho e deixar Deus fazer. A pedra muitas vezes é a nossa incredulidade. Aonde está a tua fé? Você tem exercitado fé ou você tem sido incrédula? Você tem achado que a sua fé é muito pequena? Se você acha que você não tem fé, eu quero te dizer que você tem sim, por isso que você está aqui nessa noite. Porque você tem uma fé que talvez seja do tamanho de um grão de mostarda, como diz a Bíblia, mas essa fé fará a montanha sair de um lugar e ir para o outro. Por isso que você está aqui, porque você está exercitando fé. Você está exercitando a mudança que muitas vezes a incredulidade traz para nós. Então não diga que já faz muito tempo que você sonhou, que o sonho já cheira mal. Às vezes a gente fala isso, Senhor, já estou cansada. Tantos anos que eu coloco isso para o Senhor, eu não vou. O Senhor já se cansou do meu pedido. E nós precisamos continuar a clamar, não a dizer, Senhor, será? Nós precisamos tirar as nossas palavras negativas. Quais são as palavras negativas que você tem declarado? Muitas vezes nós somos mais negativas do que positivas. Ao invés de nós declararmos a bênção, nós declaramos a maldição sobre nós e sobre aquilo que nós precisamos. A nossa boca, a nossa língua tem um poder de vida e de morte. O poder de Jesus, ele declarou vida e Lázaro ressuscitou. O que você precisa declarar? Que vida você precisa declarar na tua casa, no teu casamento, na tua saúde, na vida dos seus filhos, na sua vida profissional, na sua situação financeira? No momento que você precisa reviver, você está viúva, você está divorciada e precisa começar de novo. Não diga que não posso. Não diga já cheira mal. Porque o Senhor quer fazer tudo novo para você. Jesus poderia ter mandado a pedra se mover. Ter mandado um anjo lá tirar a pedra. Mas ele precisava que pessoas exercitassem a obediência. Pessoas como nós que estamos aqui. Nós precisamos exercitar
a obediência a Ele. A Bíblia fala que muito mais vale obedecer do que sacrificar. Não adianta você sacrificar tudo que você acha que é importante se você não for obediente. Deus espera a nossa obediência. Deus nos testa muitas vezes. Eu passei pelos meus testes, passo até hoje. Eu lembro uma vez, quando eu tive a minha segunda gestação, a minha filha mais nova, Bia, eu fui fazer vários testes de gravidez. Todos davam insuficiente. Eu fui fazer 2 testes e deu insuficiente. Quando eu fui fazer o terceiro, meu marido falou, eu falei para o meu marido, nem precise ir comigo, eu vou sozinha, porque é capaz de, olha a palavra negativa, é capaz de não dar em nada de novo. Mas eu sei que eu estou grávida, eu sabia que eu estava grávida. E eu fui fazer esse terceiro teste. Resultado? Insuficiente. E eu voltei para casa tão triste, tão desanimada. Eu lembro que estava um dia, assim, cinza, chovendo. E eu voltei para casa, dirigindo no carro e falando assim, Senhor, hoje eu estou tão triste, tão abatida. Será que eu vou conseguir ser bênção na vida de alguém? Porque eu ia receber uma família de santos que ia vir para eu ministrar aquela noite. E eu falei, Senhor, eu não vou ser bênção na vida dessa família, eu vou desmarcar. E na hora que eu falei isso, o Espírito Santo disse assim, mas quem faz é você? O poder está sobre as suas mãos ou está sobre mim? O que você precisa fazer é ir. Naquele momento eu senti que a obediência precisava andar comigo. Que muitas vezes a gente quer fazer tudo para o Senhor, mas a gente não quer ser obediente à sua voz. E o Senhor queria que eu fosse obediente à voz dele. E eu pedi perdão para o Senhor e falei, Senhor, esquece o que eu falei, eu vou receber essa família. E essa família veio aquele dia, e eu esqueci de tudo que eu estava passando, porque o mais importante era o que Deus tinha para fazer, era o que o Deus tinha para entregar, através de mim, através de você. Por isso que lá naquele momento, o anjo não desceu para tirar a pedra. Tirem a pedra. Obedeça, faça a sua parte. O que você precisa, Raquel, é ir, porque o resto o Senhor faz. Não espere ter a sua vida completa, perfeita, para fazer o ministério e ter o chamado que Deus tem para a sua vida. Enquanto você obedece, Deus trabalha por você. Enquanto você serve, Deus responde às suas orações. Deus quer responder você. Então, qual é a pedra que está te impedindo de ver o seu sonho e a sua esperança renovada? Qual tem sido? Comece a profetizar. Comece a declarar vida. Comece a declarar que você consegue, que essa situação vai se resolver, que o seu marido vai voltar, que o seu filho vai se ajustar, que a situação que você está vivendo vai ficar no passado, que Deus fará nova todas as coisas. Use a palavra. Use a palavra como arma. Nós precisamos usar a palavra como arma. Então, a demora do Senhor não significa que Ele está insensível. Porque às vezes a gente acha que Deus nos trata como nós tratamos as coisas. Nós somos insensíveis e nós achamos que Deus é também. Ele não é insensível. Ele está atento às suas angústias e à sua alma aflita. Significa que Ele está trabalhando por você, está trabalhando em você. A palavra de Deus fala que Deus trabalha para aquele que nele espera. Se você está esperando no Senhor, Ele está trabalhando por você. Ele está preparando e colocando um ponto em que você deve estar. Ele está aprimorando o seu caráter, está moldando as suas emoções, trazendo para fora as suas forças e as suas necessidades. Então Jesus manda tirar a pedra que te impede de realizar os teus sonhos. Tire a pedra. Quem tem o poder de tirar a pedra? Você. Tire a pedra nessa noite. Uma outra ordem que Jesus deu foi: vem para fora. Vem para fora. Depois da pedra ser removida, Jesus chamou Lázaro pelo nome. Eu imagino, com aquela voz bem forte: Lázaro, vem para fora. E na mesma hora Lázaro levantou. Olha que bênção.
Deus está dizendo para o teu problema hoje, olha, Ana, Rebeca, Esther, Márcia, levanta, levanta, vem para fora, porque eu vou realizar os teus sonhos. Tira a pedra, eu vou realizar os seus sonhos. Lázaro veio para fora, na mesma hora ele se levantou. Então, muitas vezes a sepultura, ela simboliza a nossa depressão, a nossa solidão. Hoje nós vivemos num mundo individualista e nós nos sentimos solitários, mesmo estando rodeado de pessoas. Nós nos sentimos solitários, parece que ninguém nos vê, mas o Senhor está te vendo. Ele está vendo você. Ele quer tirar a tristeza que está guardada no seu íntimo. Então, vir para fora significa sair das prisões. Tudo que te aprisiona, Deus quer te libertar. Deus quer te tirar da caverna do medo. Foi assim com Abraão. Abraão estava dentro da tenda, Deus falou, vem para fora. Ele mostrou as estrelas do céu e falou, a sua descendência vai ser grande e numerosa como as estrelas do céu. Mas ele precisou sair de dentro da tenda. Elias precisou sair da caverna. E Deus veio para ele achou que Deus fosse aparecer para ele no meio do terremoto, no meio do vendaval. E Deus se mostra para Elias como uma brisa suave. Mas ele precisou sair da caverna. Deus quer aparecer para você e trazer resposta para você, não no meio do estardalhaço, não espera isso, o anjo aparecer no meio da tua casa. Deus vai trazer uma brisa suave na tua vida. Ele já deve, e eu creio que Deus está trazendo sinais para você, direções para você, mas o seu olho espiritual não consegue enxergar, porque você ainda está na incredulidade, você ainda está na sepultura, você não veio para fora, você ainda não tirou a pedra, e você precisa tirar a pedra. Saia desse lugar. Jesus veio para te colocar fora deste lugar, porque Ele é a porta. O Senhor é a porta. E Ele quer que você tenha um novo despertar com Ele. Então, ouça a voz de Jesus, que Ele vai te trazer uma saída. Uma nova saída vai chegar. O que tem te impedido de vir para fora? Deus quer te libertar. A palavra de Deus diz que a palavra nos liberta, não é verdade? Será que você tem usado a palavra para te libertar? A palavra de Deus nos liberta da angústia, da opressão, da tristeza, da dor, do ressentimento, da falta de perdão, que muitas vezes nós precisamos dar perdão, aceitar perdão e nós não conseguimos. E isso acaba nos trazendo, gerando culpa. Qual é a culpa que você tem carregado? Deus quer que você deixe lá dentro da caverna, lá dentro da sepultura, e saia desse lugar uma nova mulher, com uma nova expectativa. Então lembre, minha irmã, que as tuas lágrimas, a sua lágrima não é para a morte. A sua lágrima não é. Deus vai gerar muita glória para o nome dEle a partir da sua vida e dessa situação. Deus quer fazer com que essa situação se torne testemunho para muitas pessoas. O teu sofrimento, o teu tempo de angústia, a tua dor, não são para a tua morte. A demora, no caso lá de Lázaro, teve algo maior que acontecesse, que foi a demonstração de que Jesus era a vida. Que Jesus fez tudo aquilo, aconteceu daquela maneira, para que fosse glorificado o nome de Deus. Então, diante do teu problema, o nome do Senhor vai ser glorificado. Creia nisso. A última ordem que Jesus deu naquela situação foi desatai-o. O versículo 44 diz, desatai. A pedra já tinha sido removida, Lázaro já tinha saído do túmulo, mas ainda havia um problema, as ataduras. Lázaro estava envolto, amarrado, enfaixado pelas ataduras, e ele precisava andar livremente. Quando a pedra é removida, nós podemos sair daquela solução do problema. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós podemos ser livres. Mas muitas vezes as ataduras podem representar um pecado que eu tenho guardado. Algo que eu gosto. Tem pecados que nós temos como estimação na nossa vida.
a gente não gosta de abrir mão. De vez em quando a gente vai visitar esse pecado. E esse pecado são as ataduras que nos envolvem e que nós precisamos deixar de lado. Pode ser um vício, uma vaidade, um orgulho, uma incredulidade, um temperamento difícil. Sabe aquilo que a gente tem, um temperamento difícil, personalidade difícil que a gente fala? A gente é brava. Eu sou. Autoritária. A gente quer tudo do nosso jeito, né, Renata? Eu quero tudo do meu jeito, eu já vou dando ordem, eu já vou organizando. Você é assim como eu? Às vezes a gente precisa abrir mão disso, porque isso atrapalha a nossa família. Atrapalha o marido, porque você quer dar ordem na casa, nas coisas, mas você quer dar ordem no marido, nos filhos. Isso acaba nos atrapalhando, a gente precisa tirar essas ataduras. Reconheça em você o que você tem, o que você precisa deixar de lado. Alguma situação que prende você nessas ataduras. Então, nós precisamos estar libertas. Qual é a atadura que está te prendendo? Responda para você mesmo. O que tem te prender? O que está te prendendo? Então, eu quero te dizer que a aparente demora de Deus vai gerar algo muito maior em você. Deus vai trazer vitória, você crê? Deus vai trazer vitória para aquilo que você tem necessidade. Ele vai gerar em você coisas ainda maiores, porque Ele te conhece. Então, Jesus quer ressuscitar o seu sonho e a sua esperança hoje. É hoje que Deus quer fazer. Ele te trouxe até aqui porque Ele quer fazer hoje na sua vida. Ele não quer que seja no amanhã, no depois, no porém, no mais, no se. Ele quer fazer agora. Creia nas providências do Senhor na tua vida. O tempo não passou. Às vezes nós olhamos para nós mesmas e achamos que o tempo passou. Que aquilo que eu deveria ter vivido ou que Deus deveria ter me dado foi naquele tempo. E Deus quer te dar agora. Deus quer te dar agora. Você crê? Se coloque de pé. Nosso Deus é Deus de recomeço. Ele quer fazer com que tudo se torne novo na sua vida. Ele quer que você saia desse lugar e que você possa ressuscitar a sua esperança. Se você tem sonhos para realizar, se você tem esperança para viver, vem para o altar. Eu quero fazer uma oração por você. Venha para frente você que quer rever a sua vida. Você que ainda tem sonhos para realizar e que ainda não aconteceu, vem para frente. Vem para frente que nós queremos orar com você. Vem para frente você que ainda acha que Deus já se esqueceu, que Deus não se lembra mais. Jesus te ama muito, Ele é seu amigo, Ele te chama pelo teu nome. A Bíblia diz que quando Ele estende as mãos, Ele vê o nosso nome escrito na palma das suas mãos. O seu nome está escrito na palma das mãos do Senhor. Ele te vê, Ele te ama. Ele quer que você tire as pedras, comece a tirar. Dá nome para o seu problema. Dá nome para a pedra que está aí atrapalhando o seu sonho ser realizado. Ore ao Senhor nesse momento. Entrega ao Senhor quietinha aí. Qual é o teu sonho que está paralisado? O que impede você de realizar? Ouça a voz de Jesus falando para você, saia da sepultura. Tire as ataduras. Seja liberta completamente. Deus quer que você seja liberta nesta noite, porque Ele é o amigo que você pode contar todos os teus sonhos. Conte a Ele todos os seus sonhos, tudo que está se passando dentro de você. Conte a Ele agora, sem medo. Ele te compreende. Ele sabe daquilo que você precisa. Ele sabe daquilo que você precisa deixar hoje no altar, sem reclamar, tendo a esperança nele, porque Ele é Deus que faz acontecer. Então creia no teu milagre. Senhor, no nome de Jesus, nós entregamos as nossas vidas nessa noite ao Senhor.
Confiamos que o Senhor é o Deus do poder, do milagre, da transformação. Assim como o Senhor ressuscitou Lázaro, ressuscita nos nossos corações aquilo que parece que está morto, que não tem vida. Nós te pedimos, Senhor, traz libertação, traz sonhos realizados, traz o milagre na vida profissional, na vida financeira, na vida familiar. Senhor, na vida com os filhos, com o marido, aquela que ainda deseja ter a sua família. Eu te peço, Senhor, traz o marido, o homem certo e desejado pelo Senhor na vida das minhas irmãs, Senhor. Que o Senhor possa realizar aquilo que está faltando. O Senhor sabe das dores físicas, da enfermidade, mas o Senhor é Deus que muda diagnóstico. O Senhor é aquele que muda a sentença. E nós declaramos aqui que portas serão abertas, mulheres serão curadas, filhos retornarão. Senhor, nós declaramos e profetizamos a Tua bênção sobre cada mulher nessa noite. Traz saúde e cura, traz vigor, Senhor, traz esperança, traz, Senhor, aquilo que o homem disse que não pode. E o Senhor disse, o homem disse que você não poderia, mas o Senhor diz sim para você. O Senhor diz que você pode, que você consegue, porque você vai em nome dEle. Por isso nós consagramos, Senhor, essa noite tudo ao Senhor. Nós entregamos tudo ao Senhor, porque o Senhor é o dono da nossa alegria. Traz a alegria de volta ao nosso coração. Tira o medo, tira o pavor. Tira, Senhor, as vozes do mundo na nossa mente, Senhor. E traz a Tua voz, que a Tua voz esteja no nosso coração e na nossa vida. Nós clamamos ao Senhor. Confiamos em Ti e Te aceitamos no nosso coração de maneira soberana, completa. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. O Senhor é a tua alegria. Caminhe em fé, em esperança, porque Ele fará. Ele é o dono de todas as coisas. Ele fará você ressurgir da onde você estava paralisado. Deus quer te trazer vida. Então creia. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor? Vocês podem assentar.